Renovada Cantareira, sejam muito bem-vindos a mais uma quinta online. Eu me chamo Solange Soares, eu sou membro aqui da Renovada Sede e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu recebi esse convite aí do meu amigo Jonas, né, da liderança aqui da Renovada Cantareira, para compartilhar uma palavra com vocês aqui nesta quinta online, neste mês, né, em celebração ao mês da criança, né? Sou suspeita para falar de criança, né? Porque aqui eu me apresentei como Solange Soares, mas aqui na sede todo mundo me conhece como Tia Sol, né? Porque faço parte aqui da Renovada Kids. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre as nossas crianças, a importância delas no reino, a importância delas nas nossas vidas. Em especial, né, o voluntariado na Renovada Kids, né, no Ministério Infantil. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que a gente tem vivido aqui como igreja, né, como família na fé. Amém? E obrigada mais uma vez por este convite, né, que o Senhor nos abençoe. Mas antes da gente começar, eu queria orar por você neste momento. Então, se você puder, né, feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Amém? Senhor, obrigada, Jesus, por este tempo que o Senhor preparou. Obrigada, Jesus, pelo tema que o Senhor ministrou ao coração da liderança da Renovada Cantareira, para que nós pudéssemos, Jesus, investir esse tempo mesmo e refletir sobre as nossas crianças, sobre o voluntariado, sobre a Renovada Kids. Obrigada, Jesus, porque nós estamos numa casa, nós fazemos parte de uma família na fé, onde as crianças elas têm valor, onde as crianças elas têm um espaço, onde elas são ouvidas, onde elas são amadas, onde elas são cuidadas. Jesus, obrigada por este tempo. Senhor, abençoa a vida de cada participante, de cada ouvinte, aqueles que participarão agora online nessa quinta-feira, aqueles que escutarão depois, que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre eles, sobre cada família representada. Senhor, e eu declaro, Espírito Santo, que você tem liberdade aqui. Senhor, que aquilo que está ministrado no teu coração, Jesus, aquilo que vem do teu coração possa vir de encontro ao nosso. Nos ministra nesta noite, Jesus, fala conosco, nos direciona, abre os nossos olhos, nos dá direcionamento, discernimento e que seja feito conforme a tua vontade. Que prevaleça nos nossos corações o teu querer, a tua vontade, o teu direcionamento. É isso que eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá, tentar não me emocionar, né? O tema criança para mim é um tema muito especial. E como eu falei, aqui na sede eu sou conhecida como Tia Sol, né? E é um privilégio servir aqui a minha casa, né? A igreja local, a Renovada Sede, né? Já faz alguns anos que eu sirvo aí no Ministério Infantil, para a glória de Deus, né? Hoje eu atuo um pouco mais na parte de coordenação, né, embaixo aí da cobertura do pastor Marcos, pastora Suzane, que são os nossos pastores da Renovada Kids, né, uns pastores que eu amo muito, caminho com eles há alguns anos, né, conheço o coração deles, um coração de servo, né, vestem a camisa do começo ao fim e tem um legado gigantesco, assim, um lado muito honroso e que tanto nos ensina, que tanto nos inspiram. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Queria honrar também o nosso apóstolo Joel, né, por ser um paizão que cuida tanto de nós, que investe tanto no nosso ministério, né, que cuida, que enxerga a gente assim com um olhar, como a menina dos olhos mesmo. A gente brinca, né, que a Renovada Kids é a menina dos olhos do apóstolo. E nós louvamos a Deus, apóstolo, pela sua vida. Obrigada, né, por acreditar em nós, acreditar nesse ministério. Quero agradecer também aos meus pastores de juventude, pastor Fih e pastora Jéssica, que caminham comigo há tantos anos, cuidam tão bem de mim, não só de mim, da minha família toda, né? Os nossos líderes também da Renovada Young, Mateus e Nath, pagam preço, oram por nós, caminham conosco, né? Nos ensinam e nos incentivam a ser melhor e cada vez mais andar em aliança, né, com a nossa igreja local. Gente, é muito bom estar em casa, é muito bom estar em família, né? Junto com vocês, na Renovada Cantareira, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, né? Nós somos uma única família, amém? E glória a Deus! Vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como eu comecei na Renovada Kids, não foi uma tarefa tão fácil assim, mas vocês vão entender, tá? Porque o que Deus tem ministrado comigo, pessoal, é sobre legado, né? Sobre
ensinar a próxima geração, né? Lá em Salmo 145, que é um dos meus salmos preferidos, Salmo 145, no versículo 4, né, fala que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor, né? E eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, assim, uma geração conta para outra, né? Não são gerações individuais, né? Uma geração, ela vai ensinar a geração vindoura. Então, há uma continuidade. E da mesma forma que eu tive uma pessoa que falou de Jesus para mim lá atrás, quando eu tinha meus 20 anos, foi quando eu entrei na Renovada, uma pessoa pagou um preço pela minha vida. Eu era nova na fé e ela caminhou comigo, né? Ela me pegou pela mão, me ensinou, me instruiu, me direcionou. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela pagou um preço pela minha vida. E você fala, cara, hoje eu posso fazer isso para uma outra geração, né? Uma geração anterior à minha pagou um preço para que eu estivesse aqui hoje, né? E pagam até hoje, né? Os nossos pastores, nossa liderança, pagam um preço por nós. E nós precisamos ter esse olhar para a geração vindoura, né? Quem vai pagar o preço por eles? Quem vai pagar um preço pelos adolescentes que estão por vir, pelos jovens, né? Pelas crianças que estão por vir, que é o nosso tema de hoje, tá? Então a gente vai refletir um pouquinho nesse tema, tá bom? Então lá em 2013, quando eu cheguei na igreja, lá com meus 20 anos, eu lembro que nós estávamos em uma célula e multiplicamos, e nessa nova multiplicação a gente tinha 2 crianças na sala muito pequenas, né, que tinha uma diferença muito grande de idade, um tinha 1 ano e pouquinho, o outro tinha 5 anos, e me foi lançado um desafio perguntando se eu toparia e assumir uma célula de crianças. Então vocês imaginam, lá em 2013, eu com 20 anos, né, conheci Jesus, entreguei minha vida a Jesus, fui na Metodista Renovada aqui, eu tive uma vida transformada, né, de verdade, conheci Jesus, me entreguei genuinamente e eu falei, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero te servir, eu quero servir o reino de todo o meu coração. E tudo começou ali, né? Foi na Renovada que eu vi a minha vida sendo transformada, foi na Renovada que eu fui curada, liberta, foi na Renovada que a minha família foi restaurada, já a minha família inteira do Senhor, a minha família cultua, né? Nós cultuamos ao Senhor juntos, nós servimos na mesma casa, a mesma família na fé, para a glória de Deus, né? Crescemos, vemos as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, na nossa parentela. Hoje a gente pode dizer, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, para a glória de Deus. E foi aqui na Renovada que eu vi os meus sonhos sendo restaurados, né? Eu vi os propósitos de Deus se cumprindo, as bênçãos do Senhor vindo em minha direção, na direção da minha família. Foi aqui na Renovada que eu conheci os meus melhores amigos, né? É aqui que eu tenho vivido alguns aninhos da minha vida com muita alegria, onde eu sirvo, né, os ministérios com muita alegria, onde eu cresci, onde eu tenho amadurecido na fé, tenho aprendido mais do Senhor, e a gente tem construído um legado aí com essa nova geração, né, com a Renovada Kids. E esse é um privilégio, gente, o privilégio de estar numa casa onde você faz parte, o privilégio é você poder chamar a sua igreja de família, o privilégio é você crescer com seus irmãos, você ver as bênçãos e as promessas do Senhor se cumprindo na vida uns dos outros, né? A gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, isso é um privilégio. O que nós temos como Renovada, o que nós temos como família é algo muito precioso, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, o apóstolo Joel, os nossos pastores de juventude, a nossa liderança. Eles pagam um preço por nós, nós precisamos honrá-los por isso, porque para a glória de Deus, gente, a gente tem uma liderança séria, uma liderança correta, de caráter, né, que ama Jesus e decide todos os dias refletir o caráter de Cristo e mostrar o caminho para nós, né? Então isso é um privilégio fazer parte desta casa, fazer parte desta família. E eu louvo a Deus por isso, né? Segurando o choro. Então, gente, e aí, voltando lá ao desafio da célula, né, me desafiaram a abrir uma célula de crianças, eu topei, né, tava muito disposta, eu falei pra Jesus, né, eu quero servir o reino, eu quero servir de todo o meu coração, eu já estava servindo em um ministério, e eu tive esse desafio de ter uma célula de crianças, sem muito saber o que fazer. A minha referência de célula era a célula dos adultos, então eu não sabia muito o que fazer, como fazer, não tinha contato, nem conhecia o que era Renovada Kids, tava aprendendo tudo de tudo, né, ainda, né, nova convertida, vamos dizer assim, tava aprendendo tudo.
Mas eu tinha um coração muito disposto. E o Senhor não perde nada, gente. Jesus não perde tempo. Assim, tem uma coisa que o Senhor não perde é tempo. Então, se você é uma pessoa que tem um coração disposto, Deus vai te usar tanto, tanto, tanto. Se permita ser usado por Senhor. Não diga não para o Senhor. Muito pelo contrário. Fala, Senhor, eis-me aqui. E deixe o Senhor te levar para onde Ele quiser, porque vai valer a pena. Amém? E eu comecei, né, com a célula de crianças, sem muito saber o que fazer. Aí, a partir dessa célula, me fizeram um convite para servir num acampamento de crianças. Eu falei, tenho tempo, tenho disponibilidade, eu vou lá servir. Eu tava começando a faculdade nessa época. E fui servir no acampamento Kids, né? Pra mim, não tive habilidade nenhuma. Eu falei, gente, eu nunca me vi uma pessoa muito paciente, uma pessoa com muita habilidade com criança. Essa pessoa não era eu, certamente, não era eu. Mas eu tinha um coração muito disposto, e o Senhor faz milagres, transforma todas as coisas quando a gente tem um coração disposto. Aí, quando eu voltei do acampamento, o líder, na época, ele me perguntou se eu toparia entrar na Renovada Kids. Eu falei, olha, não me vejo, não acho que eu sou capaz. Ele, mas você leva jeito. Eu falei, não sei se leva. Mas ele falou, olha, não me dá a resposta ainda. Eu vou te fazer o seguinte, você vem para uma escala, vê como funciona, né? Tem uma experiência primeiro e depois você me fala se você realmente quer ou não. Só que eu já fazia parte de um ministério, eu estava começando a faculdade, então eu sabia que eu não ia dar conta de 2 ministérios ao mesmo tempo, eu teria que sair do ministério anterior que eu estava. Fui para uma escala, né, diferente do dia que eu estava escalada no outro ministério, participei da escala da Renovada Kids, vi uma necessidade de apoiar o ministério. Então, assim, de primeiro não foi, quero estar aqui, vamos estar aqui. Não, primeiro eu vi uma necessidade, eu vi um direcionamento do Senhor para que eu ajudasse mesmo, para que eu apoiasse. Mesmo eu não me enxergando com habilidades para estar na Renovada Kids, porque realmente eu não me enxergava. Não me vi uma pessoa paciente, não me vi uma pessoa muito amorosa com as crianças, não que eu não amasse as crianças, não era isso, mas eu não me enxergava cuidando de crianças. E eu tinha uma visão da Renovada Kids totalmente equivocada, tá? Então, pra mim, a Renovada Kids, entendam, eu não cresci no contexto de igreja, eu me converti aos 20 anos. Então, assim, tava aprendendo, pra mim era tudo novidade. Então, para mim, a Renovada Kids era um lugar onde as crianças aprendiam a palavra, tipo, numa salinha, numa aulinha das crianças, para que os adultos assistissem o culto. Então, assim, eu tinha esse olhar equivocado da Renovada Kids, entende? Então, eu não fazia muito propósito. Eu falei, mas por que eu tô lá? Não faz sentido nenhum. Mas o Senhor não perde nada. Aí eu vi essa necessidade, orei ao Senhor, o Senhor me direcionou que era pra ficar lá mesmo, né? Foi muito claro isso do Senhor, e eu fui em obediência mesmo. Eu falei, Deus, então o Senhor tá direcionando, então o Senhor vai me capacitar, porque no fundo do meu coração eu não queria, não. Eu queria servir em outros ministérios, não na Renovada Kids. Porque eu falei, gente, eu não sou muito paciente, as crianças começaram a gritar, é cansativo, enfim. Coloquei um monte de empecilhos lá, mas eu obedeci ao Senhor e fui lá. Nisso, eu comecei a ver realmente propósito nas coisas. Meu coração ele começou a pulsar pela Renovada Kids, né? E o Senhor cada vez me ministrando mais, testificando ao meu coração. Até que a gente foi, né, tendo novos desafios ali na Renovada Kids. A liderança anterior, ela mudou de estado, então a gente teve que remanejar um pouquinho a liderança. Foi quando um pastor anterior, né, aos nossos pastores atuais, nós tínhamos outro pastor, que era cobertura aí da Renovada Kids, ele me chamou para uma conversa, e mais alguns professores da Renovada Kids, que já estávamos lá há um tempinho. Ele falou, olha, nós vamos ungir vocês como os novos coordenadores, né, então vocês vão coordenar os domingos e também vão continuar ministrando aula, né. Eu chorei como se não houvesse amanhã, porque para mim aquilo era um peso, era uma responsabilidade muito grande, eu não me via capacitada para estar ali. Eu lembro muito claro, ele falou, filha, Deus está direcionando, é o Senhor que está fazendo, não sou eu, não é eu que estou te escolhendo, foi o Senhor. E eu chorava tanto, eu falava, Deus do céu, eu não me vejo, mas se essa é a vontade do Senhor, eu me submeto, né, então, eis-me aqui. Mas o eis-me aqui não era de todo o meu coração. Eu levei um tempinho ainda para ser lapidada ao Senhor, porque eu me enxergava com a minha ótica. E, gente, glória a Deus, o Senhor não nos vê com a nossa ótica. O Senhor nos vê, não o nosso hoje, o Senhor já nos vê lá na frente, o Senhor já nos vê transformados, o Senhor já nos vê curados, o Senhor já nos vê liberto.
E glória a Deus, o Senhor já vê a gente lá na frente, né? E aí eu topei, né, e comecei ali a assumir a liderança também junto com os demais coordenadores, e novos desafios foram chegando, a liderança foi mudando, o pessoal foi saindo por N fatores, e o Senhor nada deixou sair. Eu falei, Deus, sai todo mundo menos eu. E eu ficando ali, e em obediência ao Senhor mesmo, né, porque eu continuava não me vendo. E chegou um dado momento que eu falei, Senhor, então assim, o Senhor muda meu coração. Um dia eu fui confrontada, em relação, falou assim, olha, vocês estão aqui, vocês são pastores de crianças. Gente, no dia que eu escutei isso, meu coração dilacerou. Porque se eu já me via, né, com uma responsabilidade gigantesca, sendo coordenadora de crianças, não pelo título, mas pela responsabilidade e temor. Eu falei, gente, o Senhor vai me cobrar isso aqui, entendeu? Quem vai me cobrar é Deus, são as pessoas, entendeu? E eu falei, gente, como alguém vira pra mim e fala que eu sou pastora de criança? Aí a responsabilidade foi, né, aumentando, porque eu falei, nossa, se eu estou aqui, eu estou ministrando. Eu falei, eu não estou aqui para dar uma aula, eu estou aqui para ministrar a palavra para as crianças. Então eu sou uma pastora de crianças. No dia que eu entendi isso, gente do céu, a minha vida mudou dentro do ministério. Ali sim eu falei sim para o Senhor ministerialmente em relação à Renovada Kids, né? E eu quero te convidar agora a abrir comigo lá em Deuteronômio. Né? Isso aqui não é sobre mim, mas é um pouco das minhas experiências para entender o porquê que eu vou chegar aqui, tá? Lá em Deuteronômio 6, o título aqui na minha versão é NVI, tá? Diz assim, o grande mandamento, amar a Deus, tá? Então, se você puder ler comigo, você acompanha, senão você fica aí de ouvinte, tá bom? No capítulo 6 diz assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu os ensinasse a vocês, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, e o seu Deus obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha o versículo 7, pessoal. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu vou ler de novo o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, quando eu li isso aqui, fui muito confrontada. Porque aqui o Senhor está nos ensinando, né, que a gente não pode desistir de primeira. A gente tem que perseverar. Ele está falando, ensine os seus filhos. Eu ainda não sou mãe. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma responsabilidade, porque eu tenho crianças à minha volta. E quando eu tenho crianças à minha volta, o Senhor conta comigo para que eu ensine-as sempre que eu puder. Porque aqui ele está falando, ó, converse com persistência, não, ensine com persistência os seus filhos, converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando, quando levantar, quando se deitar. Então, assim, é em todo momento, ou seja, quando você tiver uma oportunidade, ensine as crianças a amar o Senhor. Ensine os seus filhos a amar o Senhor. Eu não tenho filhos, mas estou rodeada de crianças em todo tempo. Então, a todo tempo eu tenho que aproveitar essa oportunidade, seja dentro de casa, seja andando, seja deitada, seja levantando. Sempre que eu tiver uma oportunidade, eu preciso ensinar a outra geração a amar o Senhor. E isso não é só para mim.
Não é só para quem é da Renovada Kids ou atua no Ministério Infantil. Isso é para todos nós. Quando o Senhor nos chamou, nos comissionou a anunciar o Evangelho, o Senhor não falou, olha, anuncie o Evangelho apenas para adultos, anuncie o Evangelho apenas para o pessoal do seu bairro. Não, anuncie as boas novas. Não tem classificação de idade, é para todos. E aí eu fui entendendo a responsabilidade de estar na Renovada Kids. A Renovada Kids, ela é um ministério que exige pessoas. Nós precisamos de pessoas, a gente carece de pessoas, faz parte, porque cada vez a nossa igreja está crescendo e glória a Deus por isso, nós estamos recebendo cada vez mais crianças. E para que nós possamos ter ações fora da igreja, fora da nossa casa, na nossa igreja local, a gente primeiro precisa equipar a nossa base, o nosso ministério. A gente não pode apenas ter voluntários para fora. A gente não pode apenas ter voluntários nos eventos grandes. A gente precisa do voluntário no ordinário, no dia a dia, no domingo após domingo. E antes, como eu falei, eu tinha uma visão errada da Renovada Kids. Eu achava que a Renovada Kids era um lugar para as crianças ficarem enquanto os pais estavam assistindo o culto. Não. Essa não é a visão da Renovada Kids. A Renovada Kids, ela é um espaço onde as crianças cultuam a Deus, onde as crianças são ministradas sobre o plano de salvação, onde as crianças são ministradas sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Elas precisam conhecer a Cristo, elas precisam conhecer o Espírito Santo. E é nosso papel, é nossa responsabilidade. E eu não estou falando isso, porque eu fui da área de educação. A minha formação é letras, tá? Eu sou formada em letras, eu não sou pedagoga, então eu dei aula para crianças, adolescentes, jovens e adultos, eu dei aula de português e espanhol, mas não é porque eu estava na educação que eu era capacitada para isso, não. O Senhor foi me capacitando, me direcionando, porque era a vontade dele. Né? A palavra de Deus diz que é delas é o reino. A palavra de Deus diz que uma geração contrará a outra. Então, eu tenho uma responsabilidade com a outra geração. E aí, eu quero te fazer um convite. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, ou dindos, né? A gente tem alguns dindos por aí. Dindos e dindas. Você que tem alguma criança que faz parte da sua família, que você convive com criança, faça parte do Ministério Infantil, você tem uma responsabilidade, o Senhor conta com você. Claro que você talvez tenha outros dons, você talvez tenha outros talentos, o Senhor te chamou para estar em outros ministérios, esteja nos ministérios que o Senhor te chamou, mas não se isente de fazer parte do Ministério Infantil. Não se isente da responsabilidade de ensinar o caminho que as crianças devem andar. Né? Quando o Senhor nos dá filhos, Ele nos dá, né, uma aljava com várias flechas, né? E glória a Deus por isso, mas é responsabilidade dos pais, né, direcionar as flechas. Isso não é responsabilidade de vocês, é nossa responsabilidade como pais. E eu me enquadro nisso, embora eu não tenha filhos, né? Mas quando eu olho para a Renovada Kids, eu falo, eu tenho um multidão de filhos, né? Glória a Deus por isso. Mas é nossa responsabilidade, a gente tem um compromisso diante de Deus de ministrar essas crianças, de ensinar o caminho. Porque se nós nos omitirmos, se nós nos ausentarmos da nossa responsabilidade de ministrar às nossas crianças os feitos do Senhor, elas vão crescer sem conhecer o Senhor. Elas crescerão dentro da igreja, mas elas não conhecerão o Senhor se nós nos omitirmos da nossa responsabilidade. É nosso papel. E você que é pai e mãe, você tem um papel dobrado a respeito disso, né? É impressionante, a gente teve uma experiência recente aqui na sede, no Dia dos Pais, onde nós convidamos alguns pais que não eram pais da Renovada Kids, que não estavam ali atuando no Ministério Infantil, mas que se dispuseram a ministrar a palavra para as crianças no Dia dos Pais. Gente, foi cada sorriso. Quando as crianças viram que era o pai delas que estavam ali entrando para ministrar, gente, a gente filmou, era uma alegria, porque a criança, ela bate no peito e fala, é o meu pai que tá aqui, é a minha mãe que tá aqui, eu quero estar aqui porque os meus pais estão aqui. Então, às vezes, o seu filho não quer estar na Renovada Kids, seu filho não quer estar lá com as crianças. Aí você fala, eu não sei por que meu filho não quer vir. Eu falei, então, mas será que se você não estivesse lá, ele não teria vontade de ir porque você estaria lá? Porque você quer ministrar a palavra para as crianças? Porque se a gente for lembrar um pouquinho da nossa infância, e eu não quero aqui dar alguns gatilhos, né? Não sei como foi a sua infância, mas
Eu não conheço nenhuma pessoa que não desejou ter a presença dos pais na infância. Eu não conheço. Tudo que um filho mais deseja na infância são os pais presentes. Tudo. E eu não sei se você teve pais presentes ou não, mas eu te garanto que independente do seu passado, você é uma nova criatura em Jesus, né? Você é uma nova pessoa em Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que estão escritos, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Senhor já fez novo. Então se talvez naquela época da sua infância você teve uma falta, não use isso como desculpa para não ser um instrumento na vida de uma criança hoje, que talvez essa criança que você vai ser um instrumento na vida dela, ela vai ser o instrumento que Deus vai te usar para te curar, que Deus vai usar para te curar. Eu garanto a vocês que quando eu entrei na Renovada Kids, eu não entendia nada, né? Não entendia o que eu estava fazendo ali, para mim não havia muito propósito, mas o Senhor é gracioso e foi direcionando os meus passos à medida que eu fui obedecendo. E eu fui tão curada na Renovada Kids, o Senhor curou tantas das minhas lembranças na infância. O Senhor usou tanta criança para orar pela minha vida que eu nem imaginava. Do nada, gente, chegava uma criança e tinha só, Deus tá mandando orar por você. Eu falei, então ore, então ore que eu recebo. E, gente, o que a gente vive na Renovada Kids é algo transformador. É algo que só o Senhor explica, porque você fala, poxa, às vezes eu não recebi isso quando eu era criança, mas hoje eu tô oferecendo até aquilo que eu não recebi, porque o Senhor me proporciona isso. O Senhor me dá essa oportunidade, o Senhor nos renova, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos transforma, o Senhor nos preenche, é porque Ele nos preenche pela graça dEle, pela misericórdia dEle, que a gente consegue derramar até aquilo que a gente não recebeu, porque Ele nos dá. É a graça que nos transborda, é a graça que nos faz ir além do que a gente imagina, foi o Senhor que nos deu de graça. Às vezes você pode não ter sido amado na sua infância ou não se sentir amado pelos seus pais, mas você recebeu o amor do Senhor e hoje é esse amor que te faz transbordar. Talvez você não tenha sido instruído na sua infância, mas hoje, porque você recebe uma instrução do Senhor, um direcionamento do Senhor, você pode instruir, você pode ser melhor do que você foi. Você pode ser melhor do que os adultos que você teve na sua infância. Sabe? Então não perca essa oportunidade. A palavra diz que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor. Persevere, não se omita, né? Não seja omisso diante da responsabilidade que Deus te deu com as crianças que te cercam. Você que é pai, você que é mãe, você que tem criança na sua família, seja um voluntário da Renovada Kids. Ai, Sol, mas eu não me vejo capaz, eu não tenho paciência. Eu tenho algumas limitações físicas. Gente, para Deus nada é impossível. Às vezes você tem, por exemplo, você tem uma dor nas costas. O Senhor falou claramente comigo. Eu falei, Deus, mas é alguém que tem uma dor nas costas, que não tem tanta agilidade para levantar, né, e correr atrás de uma criança. O Senhor ministrou muito claro comigo. Essa pessoa pode sentar e ministrar a palavra, lendo a palavra para a criança. Eu falei, é verdade. Né? Ou você pode ministrar a criança, servindo um copo de água, servindo um lanche. Você tem noção? A gente pode servir o ministério infantil de diversas formas, mas o fato de nós estarmos lá é para nós que elas vão olhar. E se você é pai, se você é mãe, se você é tio, avô, avó, é para vocês que elas vão olhar. Quando as crianças começarem a crescer, elas vão querer voltar ali. Hoje o que a gente vive na sede é muito bacana, porque a gente vê as nossas crianças saindo do infantil e pedindo para ser voluntário no Kids. Nós temos muitos adolescentes hoje que são voluntários na Renovada Kids, porque eles passaram por esse ciclo, eles viram como a Renovada Kids foi importante na vida deles, e glória a Deus que os pais levaram eles para a igreja. Ah, mas o meu filho não quer ficar na salinha, então fica com ele lá. Espera passar esse tempo. Às vezes os pais não querem assumir a responsabilidade de pais. Infelizmente, às vezes eles não querem pagar o preço. Às vezes a gente está disposto a pagar preço por muitas pessoas lá fora. A gente está disposto a pagar preço para evangelizar, para ir buscar nas casas, para investir tempo em orar junto, e tomar café, e conversar, e evangelizar, e edificar a vida uns dos outros. E glória a Deus por isso, nós precisamos continuar fazendo isso. Mas às vezes a gente não tem a mesma disposição para fazer isso com as crianças.
Às vezes nossas crianças passam mais tempo fora de casa, passam mais tempo na escola do que conosco, e a gente viu isso, né? Foi ministrado isso na Quinta Online da semana passada. Eu que trabalhei em escola, eu sei, as crianças passavam mais tempo junto comigo, como professora, do que com os pais em casa. E eu já escutei em escola cristã, gente, eu trabalhei em escola cristã, pelo tempo que eu lecionei, eu trabalhei em escola cristã. E eu escutei, tipo, criança falando assim, olha, você faz por mim o que os meus pais não fazem e a glória não é minha. Eu fiquei triste. Eu falei, poxa, a gente tá numa escola cristã. E assim, a criança tá falando que os pais são ausentes. Cristãos, né? E eu tô falando isso porque a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. Talvez, justamente pela nossa rotina ser corrida, a gente não pode negligenciar o tempo com as nossas crianças. É aí que a gente precisa investir tempo. Se a gente tem tempo para investir na vida dos nossos Natanaéis, na vida das pessoas que nós queremos ganhar para Jesus, e nós devemos sim fazer isso, glória a Deus, nós precisamos sim fazer isso. Mas a gente não pode negligenciar as nossas crianças. Nós não podemos negligenciar as flechas que o Senhor já nos deu, as flechas que o Senhor já confiou nas nossas mãos, porque nós seremos cobrados disso. Então você que é pai, você que é mãe, se seu filho não quer estar na Renovada Kids, não quer estar no Ministério Infantil, eu te pergunto, será que o Senhor não está te despertando para você passar um tempo lá e mostrar que ali é o caminho? Porque às vezes o que a gente escuta de pais? Ah, meu filho não quer ficar, meu filho não gosta. Ok, mas você vai desistir? Aí quando ele for adolescente, você vai pedir oração. Ai, ora pelo meu filho não quer vir para a igreja. Eu falei, então, mas você pagou o preço para ele estar na igreja com você? Você mostrou que a igreja é um lugar seguro, você mostrou para ele que a igreja, comunhão com os irmãos, honrar o Senhor, servir ao Senhor, amar ao Senhor é um princípio. Você investiu tempo ensinando esse princípio para o seu filho? Porque se você não investiu tempo ensinando isso para ele durante a infância, não espere que na adolescência ele vai ter uma adolescência tão fácil. Se você não investiu tempo gerando memórias com o seu filho na infância e na adolescência, não espere que na adolescência ele queira ter comunhão com você, se você nunca teve comunhão com ele na infância. Não espere que você queira colher os bons frutos numa adolescência que você não plantou na infância. É simples, gente, a matemática é exata, né? Você não planta laranja e vai colher a melancia. Você planta laranja, você vai colher laranja. Se você não planta tempo com seus filhos, ensino, comunhão, princípios, como é que você quer colher isso na adolescência? É claro que você vai ter problemas. É claro que você vai enfrentar desafios. E aí não adianta só falar, ai, ora pelos meus filhos, eles não querem estar na igreja, mas o que você fez quando ele ainda era criança? O que você ensinou? Qual foi o preço que você pagou enquanto ele ainda era criança? Mas nada tá perdido, ele ainda é adolescente, você ainda pode pagar um preço. Talvez tenha um pouco mais de trabalho, mas você pode continuar pagando esse preço, porque ele não deixou de ser seu filho. Ele não deixou de ser sua responsabilidade. A palavra diz lá em Provérbios que a vara da correção dá sabedoria, né? A criança que entrega a si mesma, ela é vergonha para sua mãe. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido na Renovada Kids, as crianças, elas amam quando a gente impõe limite para elas, porque elas vão nos testar. Enquanto elas puderem testar para ver o limite, ou até onde elas conseguem ir, elas vão fazer, elas vão testar. É normal de toda criança testa os adultos, é normal. Mas quando a gente olha para ela e fala, olha, você tem um limite, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode. Tem uma regra, tem um ensino, tem um princípio, ele precisa ser seguido. A criança, ela se sente amada, porque ela não está entregue. Quantas vezes eu já ouvi de jovens e adolescentes, tudo que eu queria era que meu pai se importasse mais comigo, tudo que eu queria é que meu pai me corrigisse, tudo que eu queria é que meu pai me colocasse limite. A gente não pode deixar a criança entregue a ela mesma, a gente precisa ensinar o caminho, a gente precisa ensinar com perseverança. E às vezes a gente não quer pagar o preço de perseverar, mas a palavra diz, ó, persistência. Converse hoje, converse ao deitar, converse ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ou seja, em todo o tempo falando continuamente a mesma coisa. Isso sendo pai, isso sendo tio, isso sendo avó, porque aqui não limita, não limita. Nós temos uma responsabilidade de ensinar os nossos
Ensinar o caminho às nossas crianças, ensinar quem é o Senhor para as nossas crianças, ensiná-las a amar a Deus, ensinar os princípios da palavra de Deus. Nós estamos na Renovada Kids para ministrar a palavra de Deus. A Renovada Kids, ela não é um depósito de crianças. A Renovada Kids, ela não é um lugar que as crianças ficam para os pais assistirem culto em paz. A criança, ela não é alguém que rouba a nossa paz. Não é. A criança, ela é alegre, ela é feliz. A criança que corre, ela é uma criança saudável. A criança que grita, ela é uma criança saudável, né? Lógico, a gente vai ensinar os limites, a hora de correr, a hora de falar mais alto, a hora que ela pode gritar, de celebração. E a gente vai falar, olha, agora é hora de falar mais baixo, agora é hora de sentar. Mas glória a Deus que a gente tem crianças ativas, crianças que brincam, que se divertem, que correm. É normal. Isso é sinônimo de saúde, né? Preocupante seria se a criança não fizesse nada disso. Eu falei, não, alguma coisa tem. Ela tá passando por alguma coisa, porque é normal a criança brincar, explorar, né? Principalmente a igreja é um lugar seguro para isso. Nós precisamos promover essa segurança para as nossas crianças. E se talvez você não sinta isso, mais um motivo para você estar na Renovada Kids, mais um motivo para você entrar no Ministério Infantil e acompanhar a trajetória da sua criança. Nós temos pais, até hoje na Renovada aqui na sede, que acompanham as crianças desde o pequenininho até eles saírem. E os pais vão acompanhando. Olha, como meu filho é muito pequeno, eu tô aqui nos primeiros passos. Agora que ele tá crescendo, eu vou descer, eu vou ficar no infantil 1 e infantil 2. Olha, agora meus filhos são interteens, eu preciso mudar de sala porque eu tô acompanhando a trajetória do meu filho. Pode ter certeza, quando seu filho sair da Renovada Kids, ele vai querer voltar como voluntário, porque ele aprendeu que ali ele tem um lugar, que ali ele tem um papel, uma responsabilidade, que agora ele vai ensinar a próxima geração. Hoje as nossas crianças, elas aprendem isso. Uma geração ensina a outra geração. E às vezes numa geração tão distante, né? A gente tem os adolescentes que ministram as nossas crianças, né? Nós temos os jovens, nós temos, né, os jovens maduros, nós temos, né, terceira idade também ministrando a Renovada Kids. Então, assim, não tem limite de idade. Nós somos cercados por crianças, porque aqui fala, né, filhos e netos. Então, assim, não tem limite de idade. Nós precisamos ministrar as nossas crianças, então eu te faço um convite. A Renovada Kids, o Ministério Infantil, ele sempre vai precisar de pessoas, porque graças a Deus a nossa igreja está crescendo e mais crianças estão se chegando, mais crianças estão se sentindo amadas e seguras dentro da igreja, e glória a Deus por isso. A gente precisa promover esse lugar de segurança, esse lugar de aconchego, esse lugar de abraço, esse lugar de princípios, esse lugar de valores, esse lugar de direcionamento. Nós precisamos ser intencionais com as nossas crianças. Nós somos ministros das crianças, nós ministramos a palavra. Nós não estamos ali para ser professores de escola dominical apenas, tá? Não desprezando a escola dominical, não é isso, entenda. Nós estamos ali para ministrar a palavra. Então, as crianças cultuam o Senhor, elas aprendem sobre louvor, elas louvam, elas adoram, elas oram umas pelas outras, elas recebem a ministração da palavra e elas ministram a vida umas das outras. Porque quando ela chegar na adolescência, na fase adulta, ela não vai querer não assistir o culto, porque ela já aprendeu desde pequena o que é o caminho. Ela aprendeu desde pequena a amar o Senhor, ela aprendeu desde pequena a depender do Senhor. E quando ela tem esse exemplo dentro de casa, quando ela tem esse exemplo, porque os pais dela são do Kids, quando ela tem esse exemplo, essa referência, quantas vezes a gente já viu crianças que estão ali porque os tios estão, a família está ali, é outra coisa. Eu posso, né, ministrar as crianças há anos, faz 10 anos que eu tô na Renovada Kids. E, né, e pra glória de Deus, elas me amam, assim, mesmo às vezes amando muitas broncas, elas me amam, pra glória de Deus. Mas nada como um pai, nada como uma mãe, nada como um irmão, como um tio ali sendo a referência delas. Porque vocês estão dentro de casa. E ali, quando vocês são referência dentro da igreja, elas falam, nossa, esse aqui é o caminho, eu quero isso aqui também. As crianças serão os nossos espelhos. E o que nós temos demonstrado para elas? Qual é o reflexo que elas têm visto? O que a gente tem demonstrado? Qual que é o caminho que a gente tem ensinado? Qual que é a direção que a gente tem dado? A criança, ela vai refletir o que ela tem visto nos adultos que a cercam. E é nossa responsabilidade mostrar o caminho para elas. Então eu te encorajo, hoje ainda, se possível, procura sua liderança. Alinhe com eles. Olha só, eu não me sinto capaz, eu não me vejo, eu não sou paciente. Não tem jeito, querido. Eu aprendi recentemente
que o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós. Se o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós, a gente tem um fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a paciência, é a longanimidade, é a bondade, é a alegria. Então a gente precisa dar fruto. E quando a gente ora, se a gente tiver um coração disposto, o Senhor faz. Porque tudo que Ele quer é um coração disposto para Ele fazer, para Ele conduzir, para Ele direcionar. Se você tem um coração disposto a servir, o Senhor vai te usar com autoridade, com poder. E se você não se vê na Renovada Kids, mas o Senhor te direcionar, obedeça, porque vai valer a pena. Você vai ser tremendamente usado, você vai ser tremendamente abençoado. A gente muito mais é abençoado servindo a Renovada Kids do que abençoando muitas vezes, sabia? Porque o Senhor faz tanto em nós ali. O Senhor usa cada criança para ministrar o nosso coração. A gente aprende tanto com as crianças, porque a palavra diz que delas é o reino, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa ter um coração puro como de criança. E que exemplo maior do que esse? Estar com as crianças, entender a pureza dela, enxergar a pureza delas. Quando a criança ela está segura, ela se lança sem medo. A gente que adulto, né, a gente já passou por algumas coisas, que a gente já entende algumas outras coisas, que a gente é cheio de dedos, né? A gente, não quero me machucar, não quero sofrer. A criança, ela se lança, porque ela sente segurança. Imagina, ela crescer nesse ambiente seguro. Ela desejar ir para a igreja, porque ali ela é amada, ela é cuidada, ela recebe esse aconchego, ela vê Deus como pai, ela vê Deus como referência. É nossa responsabilidade. Nós precisamos ser persistentes em ensinar os nossos filhos, ensinar os netos, ensinar os nossos sobrinhos, as crianças que nos cercam a todo tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo mais nós teremos. Às vezes, naquele domingo, é a única oportunidade que você vai ter de ministrar a vida daquela criança. Talvez ela não volte no domingo seguinte, porque ela depende de um adulto para levá-la. Talvez aquele único domingo seja o domingo mais precioso que ela tinha, para que a semente do evangelho fosse lançada ao coração dela. E às vezes a gente não tem um ministrador ali naquele momento para ministrar a palavra. Servir ao Senhor no ministério infantil é algo muito sério. É algo de muita responsabilidade que o Senhor, Ele faz. Quando a gente se dispõe, o Senhor faz. O Senhor nos mostra o caminho. O Senhor nos dá tudo aquilo que a gente precisa para permanecer. Basta a gente se dispor a servir. Basta a gente falar, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu tenho uma responsabilidade com essa geração. Essa geração não pode crescer desenfreada. Essa geração não pode crescer sem conhecer o Senhor, porque se elas não conhecerem o Senhor através de nós, elas conhecerão o Senhor por olhos errados. Qualquer pessoa pode chegar e apresentar um Senhor totalmente deturpado para elas. A gente não pode perder as nossas crianças, a gente não pode perder a responsabilidade de ministrar as nossas crianças. Nós temos que ensiná-las os nossos princípios, os valores que nós acreditamos fundamentados na palavra de Deus. É nossa responsabilidade. A gente não pode terceirizar isso. Os pais não podem terceirizar para a igreja a responsabilidade que é deles como pais, né? A igreja não pode terceirizar a responsabilidade de ensinar também o caminho às crianças, enquanto elas estiverem conosco. A gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades. O Senhor nos chamou para anunciar as boas novas. O Senhor nos chamou para ensinar a próxima geração. E o que nós estamos fazendo com isso? Então, gente, nesse mês das crianças, eu não quero mais me delongar aqui, mas esse é um convite que eu te faço. Se você ainda não se voluntariou para a Renovada Kids, ore ao Senhor, pergunte a Ele. Talvez seja esse o tempo. Talvez o seu filho precise de uma referência. Talvez o seu filho seja adolescente e ele não estiver servindo. Se disponha. Caminhe junto, pague o preço, seja na infância, seja na adolescência. Pague um preço pela próxima geração, para que ela não se perca, para que ela não cresça sem conhecer o Senhor, para que ela não enxergue o Senhor de uma forma deturpada, com outras lentes, as lentes que o mundo oferece. Seja você o exemplo, seja você aquele que vai perseverar e pagar o preço por essa geração. Seja você um porta-voz da grandiosidade dos feitos do Senhor. Seja você um porta-voz daquele que vai anunciar os atos poderosos do Senhor para essa próxima geração. Em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Eu te encorajo, eu te convido que em nome de Jesus possa testificar no seu coração.
Um grande beijo e até a próxima quinta online. Deus abençoe.